Uma boa noite a todos, meus votos de muita paz. Um prazer estar com vocês aqui em mais um seminário, abrindo mais um seminário. Agradeço a responsabilidade aos mentores dessa casa também e que Jesus lá do alto e os benfeitores espirituais dessa grande congregação possam estar conosco nos iluminando. Hoje a gente vai abrir esse seminário com o livro baseado no livro Educação dos Sentimentos, do trabalhador espírita Jason de Camargo, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e já fica a dica aí para leitura e estudo. Tá certo? Heranças do passado, tá? É o nosso tema de hoje. Trata-se de um capítulo do referido livro. Olha o que diz. Nossa estrutura física é formada por 50 trilhões de células, tá? Isso em média. Os números não são exatos, mas por aí. Ou seja, somos um universo à parte. Os átomos constituintes do corpo são renovados periodicamente, tornando-o mutável e fluindo como um rio. Aí eu sempre penso naquelas pessoas, e eu conheci algumas já, nesses meus 50 anos de vida, que dizem assim: eu sou assim, que afirmam, e não vou mudar, não mudo mais. Olha o que a ciência diz delas. O nosso corpo renova-se periodicamente, a pele é renovada a cada mês, o revestimento do estômago a cada 4 dias, o fígado a cada 6 semanas, 90% dos átomos do nosso corpo não estavam nele há 3 meses. E a cada 7 anos, em média, todo o corpo já é diferente. Então, para aqueles que ainda afirmam que não mudam, precisam rever os seus conceitos. Se biologicamente nós mudamos e renovamos-nos, porque assim é a lei do progresso, é a lei de evolução, muito mais ainda na questão psicológica e dos sentimentos, ok? Agitação e ondas. André Luiz, no livro extraordinário chamado Mecanismos da Mediunidade, da coleção André Luiz, ele traz essa frase no capítulo chamado, que ele chama de agitação e ondas, que eu trouxe para termos comparativo. Ele compara então a Terra a um magneto de gigantescas proporções. A Terra como se fosse um imã gigante, o imã que atrai o ferro. Tudo no universo é energia. Isso hoje cientificamente e profundamente já comprovado pela física, pela mecânica quântica, por inúmeras teorias aí da física no geral. Então, neste reino que é a energia, em que a matéria concentrada desenvolve então agitação, a mesma matéria produz ondas de todos os tipos. Sempre a matéria produz ondas. Eu falando para vocês, eu estou produzindo ondas. Vocês escutando geram ondas. Uma batida nesse púlpito aqui geram ondas imperceptíveis aos nossos sentidos físicos, mas tudo que fazemos, cada pensamento inclusive, geram ondas. Um instrumento que tocamos produz, por exemplo, ondas sonoras, assim como a voz, a fala, a linguagem, a audição. Já os homens produzem e assimilam apenas as ondas que lhe afinam como um modo de ser. Então, a Terra como um grande magneto, um grande imã. E o nosso cérebro, dentro da nossa cabeça, como se fosse um magneto menor, também gerando ondas. Também como um grande equipamento eletrônico que transmite e capta energias. O nosso cérebro, tudo produz ondas, mas nós produzimos e assimilamos sempre aquelas que nos são afins. Sempre. Vamos seguindo um pouquinho. Muitos cientistas e pesquisadores da mente acham que nossas emoções são a causa de problemas orgânicos, enquanto que alguns parecem fortalecer a ideia de que as patologias físicas e mentais provêm de deficiências da máquina humana ou da hereditariedade. Então, para aquele pensador, para aquele cientista
que não conseguiu avançar no campo da matéria, que não conseguiu adentrar ainda no campo além da física ou da metafísica e mais especificamente do campo da espiritualidade, ele para aqui. E o cientista, assim como toda a ciência, ela precisa buscar, através de perguntas e novos questionamentos, para o resultado das suas experiências, ela precisa buscar dados empíricos, dados concretos, mas param aqui. Então, quando a gente não consegue entender que por trás há um princípio inteligente, hoje trazido por Allan Kardec, pelo egrégio codificador da doutrina espírita, trazendo o espírito como princípio inteligente do universo e a causa primeira desse corpo. Por trás dele há um espírito, para depois ter todo esse processo da física e da matéria mental, da matéria orgânica, das células, dos átomos, dos elétrons, dos prótons e assim por diante. Então há um espírito atrás, há uma inteligência espiritual, um princípio inteligente que ele precisa ser estudado. Então eles param aqui. Esse é o ponto negativo. Qual é que é o ponto positivo? Ou seja, nós estamos traçando hoje a humanidade do século XXI. Nos dias de hoje, nós estamos seguindo dois caminhos. Então aqueles que pesquisam muito a matéria, muito as ciências naturais, e aqueles que estão trabalhando, assim como os espíritas, os médiuns, os cientistas, os psicólogos da quarta escola de psicologia, ou a chamada psicologia transpessoal, todos os outros que já conseguem interpretar algo além da matéria. Muitos já trazendo a própria Associação Médico Espírita aí do Brasil, a chamada AME, fundada pela nobre benfeitora doutora Marlene Nobre, tá, já falecida. Então são inúmeros os cientistas, médicos, pesquisadores, psicólogos, psiquiatras que já conseguem fazer essa junção entre espírito e matéria, mas os dois campos estão até bem adiantados, pelo que a gente pode ver, sempre saindo nos dois campos, matéria e espírito, sempre saindo informações novas para quem tem o interesse de procurar. Por que eu digo que isso é positivo? Um dia lá na frente, e eu acredito que isso não está muito longe, porque os tempos de regeneração estão aí batendo a nossa porta, esses caminhos irão se encontrar. Quando esses caminhos se encontrarem, a vida terá inúmeras facilidades, principalmente a vida mental, principalmente a nossa vida psicológica, a nossa vida em essência, a vida psicoespiritual. Então, esse é o ponto positivo. Ainda não chegamos nisso, mas esses caminhos breve se encontrarão. Essa é a tendência. Eu sou muito positivo em relação a esse destino aí, dessas duas linhas de pesquisa e de ciência, a ciência espiritual e a ciência natural ou a ciência da matéria, tá? André Luiz novamente fala dos corpúsculos mentais, tá? Pequenos seres, pequenos elementos, corpúsculos mentais também não perceptíveis. Olha só em mecanismos da mediunidade. Pensamentos geram ondas de matéria mental. Então o que eu penso, eu crio matéria mental. A gente não pode confundir eu penso, eu crio luz. Eu penso, eu crio energia. Até pode ser. Não está tão errado assim a definição, tá? Mas cientificamente falando, os nossos pensamentos eles criam matéria mental imponderável. A gente não consegue perceber, como a eletricidade, ela está ali dentro da tomada. Se você tocar ali, vai tomar um choque, uma descarga elétrica. A eletricidade também é uma das tantas características, aí, um dos tipos de matéria. Então a gente cria matéria mental, ondas de matéria mental a cada pensamento. Quantos pensamentos? Em torno de 65 mil por dia. A ciência já contou isso. Em média, 65 mil por dia durante as 24 horas do dia, inclusive quando a gente dorme. Porque quando dormimos também pensamos, independente se a gente sonhe ou não, lembre-se ou não do processo. Então 65 mil pensamentos diário em média.
percepção de consciência desses pensamentos menor que 10%, porque não tem como a gente captar de forma consciente todos durante o nosso dia. O nosso cérebro não é totalmente utilizado quanto deveria. Ele processa, segundo a ciência, 400 bilhões de bits por segundo a máquina cerebral. 400 bilhões de bits por segundo, para quem entende um pouco, eu não entendia e fui pesquisar, é muito mais do que qualquer enciclopédia que exista, ou maior do que qualquer coleção de livros e informações que exista num planeta Terra. Não existe uma máquina, um computador de matéria palpável, de matéria densa que processa esse determinado número de informações. Então o nosso cérebro é uma grande máquina que não conseguimos ainda perceber a nível de consciência tudo que ele processa, mas ele capta tudo à sua volta, e essa quantidade, esses milhares, mais de 60 mil pensamentos em que nós captamos um pouco deles. Então, essa matéria mental, ela cria um halo vital, ou a aura, aquela dos místicos e esotéricos. A aura, ou, segundo a doutrina espírita, a nossa psicosfera mental, a nossa psicosfera hominal, aquela energia que envolve todo o nosso corpo físico e espiritual. Eu já conheci médiuns, pessoas, uma ou duas que eu me lembre, nessa minha jornada aí de doutrina espírita, que conseguiam enxergar a aura. É uma característica de determinada mediunidade. É mais raro, mas existem pessoas. Daqui a pouco vocês também até já cruzaram pelos caminhos com algum tipo dessas pessoas com essa característica, tá? Então os nossos pensamentos, quando criam essa matéria mental, envolve automaticamente e imediatamente o nosso corpo por essa aura fluídica. E ele permanece tecido de correntes vibratórias, de energia, corrente vibratória muito sutil, dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, imprimindo-lhe frequência e cor peculiares, mecanismos da mediunidade, que está muito ok com a neurociência hoje, que afirma, somos aquilo que pensamos. E olha o Cristo há 2000 anos atrás, na sua passagem pela Terra, né? Também um grande neurocientista, orai e vigiai, para não cair em tentação e não errar de novo e evitar que lhe aconteçam coisas piores. Então já era a própria parábola evangélica um extraordinário tratado de neurociência da antiguidade, não com esse detalhamento técnico científico, mas o orar e vigiar, e nada mais é isso. Se eu crio uma aura, um halo vital sutil à minha volta pelo que eu penso, se eu deixo a minha energia densa ou deixo a minha energia sutil, leve, iluminada, colorida, o que é o orar e vigiar para não cair em tentação? É exatamente isso. Em outras palavras, falando com toda a sua grandeza espiritual para aqueles seres e aquelas pessoas incultas e muito primitivas ainda, muito primárias na questão do pensamento para aquela época, mas já era uma grande aula. Então todo esse detalhamento técnico, tu fala orar e vigiar e resumiu tudo, não precisa de mais nada. Então a linguagem do Evangelho, ele tem esse simbolismo extraordinário e inalcançável por qualquer outro escritor, com qualquer outro criador e mestre das penas e das letras de hoje. Então, a singeleza das parábolas evangélicas, a singeleza dos ensinamentos de Jesus, mas com essa grandeza técnico, científico e espiritual, mas para os simples, para aqueles chamados incultos daquela época. Seguindo, interação mente-corpo. Em cada pensamento, a mente consegue mover átomos de hidrogênio, carbono e outros elementos químicos das células cerebrais. Então a célula cerebral produz elementos químicos, movimentam esses átomos, que são essas partículas elementares de matéria, e isso está sempre girando e em transformação. A energia dos pensamentos atua então sobre a massa cinzenta do cérebro, realizando modificações químicas em toda a estrutura orgânica. Então o que eu penso e o pensamento está no espírito. Cria essa energia, esse halo vital, movimenta através de todas essas partículas elementais, todas essas partículas de matéria,
a nossa massa cinzenta, ou seja, as nossas conexões neuronais, refazendo e destruindo conexões neuronais, mexe principalmente com a química cerebral, com os hormônios cerebrais que a gente vai ver aqui mais à frente, e automaticamente cria comandos e envia comandos para o nosso corpo físico, para a nossa estrutura biopsicofísica. Então, se eu estiver muito negativo ou se eu estiver muito positivo, se eu estiver pensando com muita tristeza ou se eu estiver pensando com muita alegria, todo um processo de energias começa a formar-se, eu sou envolvido por aquela energia, o cérebro já vai dando esses comandos mentais, nós próprios, pela criação desses pensamentos, por esses estados de consciências ou de saúde, de doença, ou de felicidade e tristeza, e o nosso corpo vai afetando, vai recebendo, as células como um grande dínamo que é o cérebro, vai recebendo essa comunicação, tá? Em toda a nossa estrutura orgânica. Então ocorre uma grande alteração química para cada pensamento, sejam aí dos 65 mil ou 80 mil, ou menos que a gente pense aí, os 65 mil são em média. O que importa na realidade é o pensamento consciente, aquilo que eu consigo captar na minha área de consciência. Então Joana de Ângeles sempre traz na sua psicologia espírita aquela profilaxia: sempre que você for acometido por um pensamento perturbador ou de tristeza, substitua-o imediatamente, busque na sua memória por algo alegre e edificante. Então, aquilo que você capta na sua consciência, se não for algo positivo, se não for algo alegre, nós é que temos que fazer a transmutação, nós, através de um novo pensamento, de uma atitude consciente, precisamos fazer essa transformação. Esse é o processo do orar e vigiar. Então eu estou muito triste, como eu fico para ficar mais alegre? Eu estou me sentindo muito pessimista, o que eu faço, o que eu preciso pensar para tornar-me mais otimista? E assim sucessivamente. A gente precisa estar sempre vigiando aquilo que pensa, porque todo esse halo, toda essa força vibratória, todo esse envolvimento de energias, isso transforma-nos num grande dínamo, numa grande máquina que gera energia, expande essas ondas, mas atrai também. Então os tristes vão atrair os tristes, encarnados e desencarnados. Os alegres atrairão os alegres, os pessimistas e os pessimistas da mesma forma. O que são os trabalhos de obsessão e desobsessão? Para aqueles médiums aí mais habituados a esses trabalhos, a mesas mediúnicas, trabalhos em passes mais denso ou passes magnéticos, quando espíritos perturbados comunicam-se. Muitas vezes não se trata de uma questão ali de uma vingança de vidas passadas, de uma perturbação espiritual ou uma perseguição de vidas passadas. Eu já relatei e já testemunhei inúmeros eventos desse, em que muitas vezes o espírito comunica-se pelo médium e afirma que está ali com determinada pessoa porque ela estava muito triste e ele é triste também. Então vejam, são as ondas mentais, a energia mental atraindo como um dínamo também essas ondas mentais. Então um alegre não vai atrair um triste ou vice-versa. Isso serve para encarnados e para desencarnados. Então já tem o ditado popular, né? Aquele que é muito utilizado: diga-me quem andas ou eu te direi quem és. E é uma verdade também. Se somos aquilo que pensamos, e essa é a verdade, ou seja, psicológica e espiritual, a gente vai atrair e criar também uma corrente, uma rede de pessoas, de amigos, de relacionamentos afins com os nossos valores e com aquilo que a gente pensa, e não o contrário. A não ser que a gente tenha aí uma dupla personalidade ou algum transtorno patológico bipolar, alguma esquizofrenia e patológica em que a gente consiga aí demonstrar e mentir sobre determinadas personalidades, mas a energia ela não se engana. Então a gente vai atrair conforme nós pensamos, ok?
qualquer atitude mental negativa, por exemplo, a raiva, a inveja, a insegurança, a baixa autoestima, o complexo de culpa, que é uma das causas da esquizofrenia na visão espírita, dentre outros transtornos psicológicos, inclusive a depressão simples e bipolar ou bipolar, sempre tem o complexo de culpa mergulhado, ou seja, inserido dentro do chamado inconsciente coletivo, dentro daquele nosso inconsciente, que a gente não consegue resgatar, não consegue lembrar-se, mas isso, como um caldeirão, como uma panela de pressão, explode para fora em determinados momentos da nossa existência, em determinadas fases ou em determinados fatos, acontecimentos ou traumas que passamos. Então o inconsciente transborda para a consciência isso, esses complexos de culpa, trazendo essas dificuldades que nada mais fazem parte dos nossos resgates kármicos, né? Os reajustes com a lei de causa e efeito que todos nós, qualquer criatura do planeta Terra, ainda mundo de provas e expiações tem, inclusive os missionários, né? Mesmo um missionário como Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da mediunidade, também teve os seus sofrimentos, as suas dores, os seus distúrbios psicológicos e os seus resgates, por mais que tenha utilizado com muita integridade, com honra, a sua mediunidade com Jesus. Todos, ninguém escapa em um mundo de provas e expiações com esse acerto de contas, esse ajuste com as leis divinas. Então, qualquer atitude mental nossa afeta. O ressentimento arquivado ou qualquer sentimento de maldade produzirá ordens mentais no cérebro, ordens, comandos, e este obedecerá a essas ordens, debilitando ou reduzindo o sistema de defesa do organismo. Se a gente pega e mapeia o sistema de defesa, eu assisti isso numa palestra na AME, na Associação Médico Espírita aqui do Rio Grande do Sul, de uma pessoa com depressão, o sistema imunológico está arrasado, está no chão o sistema imunológico e de quem passou por depressão. Por isso que é importantíssimo a psicologia, a psiquiatria com o remédio, com as drogas lícitas, para organizar toda a química cerebral, para levantar todo o processo químico, regular novamente todo esse nosso mecanismo químico do nosso cérebro, que ele está praticamente no chão quando a gente passou por dificuldades, por traumas ou por esses distúrbios e transtornos psicológicos. Um dos principais hoje, a gente sempre cita aí a depressão, que afeta aí grande parte ou a grande maioria da população, praticamente metade da população mundial já teria sofrido ou sofrerá de depressão, terá sofrido até o ano de 2050, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos estados mentais, as nossas atitudes mentais, porque às vezes as coisas vêm. Lembram de Kardec? A pergunta lá de Allan Kardec para os espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos? Sim, é a resposta. Muito mais do que vocês imaginam. Muitas vezes eles operam e agem por vocês. Aí falando dos desencarnados. Mas aqueles encarnados também, que é a chamada... Lembram aquele do Papa Paulo? Tem a piadinha aquela do Papa Paulo, do anjinho e o diabinho, né? Aqui, Papa Paulo, e o outro, Papa Paulo. Então, a gente tem sempre aquele conselho, né, não tão salutar, para não dizer coisa pior, dos desencarnados, assim como os encarnados. A gente vai atraindo, a gente vai vibrando na mesma frequência, vai atraindo essas energias, baixando o nosso campo vibracional, tornando-o mais denso e pesado e menos sutil do que se nós estivéssemos com uma atitude mental positiva e procedendo todo esse exercício do orai e vigiai tão importante para a nossa caminhada evolutiva. Então é responsabilidade primeira nossa, vigiarmos os nossos pensamentos. É a nossa primeira responsabilidade. Por quê? Porque afeta imediatamente o nosso organismo. Eu pensei, eu crio a onda gera energia, o cérebro processa, joga o comando para as células. Por que isso acontece? Tá? O espírito, encarnado ou desencarnado,
tá? Na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo. Um aparelho, um dínamo ou uma antena. Em mecanismos da mediunidade, ele usou o dínamo porque era o que ele conhecia lá, por analogia, em 1949, quando o livro for escrito. Mas a gente pode utilizar hoje uma antena de celulares, por exemplo. Ela está recebendo as ondas e está emitindo as ondas, ou as ondas de rádio. Então, encarnado ou desencarnado, espírito, princípio inteligente, espírito, independente do estado em que ele esteja, errante ou no estado de encarnado, na essência pode ser comparado então a esse dínamo, só que extremamente complexo. Muito grato. Em que se verifica a transformação de todo o material psicofísico em forças mento-eletromagnéticas. Olha que nome feio, mas não é difícil. O nome é feio, mas não é difícil. Forças mente, eletricidade, magnéticas. Magnetismo. As nossas células, esses 50 trilhões, praticamente, tem biólogo aqui, eu me lembro, em torno de 80% dela é água. O núcleo praticamente da célula, ele é só água, como se fosse uma gotinha de água. Qual é o maior condutor de energia? A água. É um dos maiores, se não o maior condutor de energia. Então toda a força mento-eletromagnética, o cérebro, esse dímon, ele guarda nas células em que se harmonizam a propriedade de agentes emissores ou receptores. Então, de acordo com os nossos estados mentais e os nossos pensamentos, esse dínamo envia essas ondas para a célula, onda mento-eletricidade magnética, e a célula capta imediatamente e consegue trabalhar. Pensamento em desordem, célula em multiplicação acelerada. Célula em multiplicação acelerada e desordenada, câncer. Por exemplo, estados mentais. Falou aqui no slide anterior, ressentimento e mágoa. Hoje a ciência consegue comprovar, a ciência biológica, essa ciência material, ciência médica, a mágoa dá câncer. Então quem tem mágoa e ainda guarda a mágoa e não conseguiu ainda, ou não quer, não aceitou o seu processo de transformar essa mágoa e esse ressentimento em um exercício de perdão diário, terá câncer. Não é Allan Kardec que falou agora, ou o Paulo, ou algum... É a ciência. A ciência, os nossos estados mentais. Então, desorganiza todo o processo celular e causa aí as neoplasias malignas. E a gente morre. Fora os nossos resgates, e que já temos muitos, porque somos grandes devedores do passado e das leis divinas, todos nós, através daquilo que pensamos, ainda trazemos uma gama de infortúnios, uma gama de problemas e de enfermidades e de dificuldades para a nossa vida, porque ainda pensamos errado. E em que escola? Eu tenho 50 anos, mas tenho um filho agora de 13 que está na escola, e eu acompanho ali. Ninguém ensina a pensar. Ainda a didática, a literatura, tudo isso que a gente tem, toda essa gama de conhecimento, inclusive o espiritual, a gente não vê numa escola, infelizmente, ensinar, não só para serem cidadãos ou profissionais, que isso as escolas tentam e se esforçam, mas para aprender a pensar. Aprender a pensar é realmente aprender a viver. Aprender a viver com saúde e com equilíbrio, mesmo com todos os desafios e os resgates kármicos que temos. E eles serão inevitáveis. Então, a grande maioria dos infortúnios ainda não são só pelos nossos resgates e as nossas dívidas, os nossos ajustes perante a lei divina, mas por aquilo que a gente pensa, porque nunca nos ensinaram a pensar. Nem na nossa família, os nossos pais, porque também não ensinaram eles. E isso é um processo, né? O processo de aprendizagem, ele é construído. Ele é por degrau, ele se faz em degrau, né? Então eu tento, com o conhecimento não só de filosofia
e das ciências humanas que tenho, porque me formei nisso, mas é um conhecimento extremamente limitado, mas principalmente pela doutrina espírita que eu procuro ler, me dedicar e estudar bastante, para falar aqui, conversar um pouquinho melhor, como um amigo aqui mais íntimo de vocês, com todas as minhas dificuldades, mas eu sento com ele e tento ensinar principalmente isso, a pensar. Então sempre tem, pai, a gente tem que fazer o tema de matemática, agora vai para a 7ª série, vai ter a química, a física e a biologia, mas a gente sempre tem o tempo lá para aprender a pensar. Mas pai, isso aí é coisa de filósofo não existe. Tu vai ver que um dia, quando o pai for embora e não estiver mais aqui, tu vai lembrar desses conhecimentos. Tu aprender a pensar é o que tu vai aprender a viver. E ele sempre vem com essa ronha, pai, isso é coisa de filósofo. E isso não existe, lá no meu colégio não tem. Digo, não tem no teu colégio, mas isso existe. Tu vai ver que é muito importante tu aprender a pensar e tu vai diferenciar-se dos outros. Eu tento, eu não sei se dará resultado, mas a gente precisa tentar. Então, o aprender a pensar é o aprender a viver. É fundamental. Por quê? Por causa disso. Então, saúde ou doença, alegria ou tristeza é resultado daquilo que eu penso. É resultado daquilo que eu penso, porque será aquilo que eu vou atrair, ok? O conteúdo do inconsciente, agora entrando no inconsciente, na chamada panela de pressão lá que eu falei, é o resultado de tudo que vivemos no passado, da vida atual e nas demais. Aí, chamando o inconsciente coletivo aí de Freud e depois de Jung, tá? Todas as nossas vivências, seu Paulo, mas quantas vivências? Eu não sei, ninguém sabe disso. Eu sei de Emmanuel, num livro dele, o mentor de Chico Xavier, disse que essa vida na Terra, como nós conhecemos hoje, nós estamos aqui nesse planeta, todos nós, porque isso ele comentou lá com o grupo de estudos, o Amigos para Sempre, nos seus estudos lá no Centro Espírita da Prece em Uberaba, que a gente está aí andando em torno de 10 mil anos nesse planeta. 10 mil anos, às vezes pode contar as vidas aí, né? Em torno de 100 anos, mas tem os tempos lá que a gente ficou nos umbrais, né? Que deve ter sido algum longo tempo, lá pelas cavernas, rastejando lá nos pântanos, né? Mas deve ter dado aí algumas centenas, se não 1 milhar ou 2 de existência, né? E diz Emmanuel que na grande generalidade, nós estamos aí em torno de 10 mil anos, tá? Como ele diz também que logo na virada da primeira metade do século 21, ou seja, a partir do ano 2050, será o grande primeiro passo e a grande transformação planetária no sentido energético e de transição planetária, aquela geração que vai embora e a que já chegou ou que está chegando, ou seja, aquela linha limite, aquela fronteira para o mundo de regeneração, onde a Terra deixará de ser um mundo de violência e sofrimento apenas como de provas e expiações. Então, é muito importante o que a gente está fazendo agora, por quê? Porque se a Terra passar por essa transformação e vai passar, segundo o mentor, aí, a partir da segunda metade deste século que vivemos, se eu continuar, ou seja, em débito com as leis divinas, onde serão as próximas reencarnações? Outro exílio, para mundos piores, ou seja, aonde a gente vai ainda lapidar e purgar muito sofrimento. Então, o importante, eu sempre gosto de frisar isso para todos os meus alunos e nas oportunidades que eu tenho de comentar, eu tenho uma percepção muito clara que essa vida, esse momento em que vivemos aqui é extraordinário. É o momento mais extraordinário da humanidade no planeta Terra, são esses dias que vivemos. Eu tenho convicção nisso. E olha que o plano espiritual é 3, 4 vezes mais a população que tem débitos kármicos com a Terra e não conseguiu reencarnar. E nós estamos aqui, conseguimos uma barriga e que viemos. E quantos não dão valor à vida? Nesse momento extraordinário, que pode ser o nosso último, neste plano aqui. Quantos de nós teremos a bênção de dizer, tá, gurizinho, tu sofreu muito, agora volta lá para o mundo regenerador e vai sofrer um pouquinho menos. A gente quer isso.
Essa é a verdade. Mereceremos? Depende da nossa grande transformação, da nossa autotransformação, ok? Daí a grande importância do conhecer-se a si mesmo. Lá do oráculo de Delfos, na Grécia, tão comentado por Sócrates, ó, e da educação dos sentimentos, nome do livro, com a finalidade de iluminar a consciência de valores substanciais para a pureza da alma e evolução do espírito. Emmanuel também comenta, e eu sempre gosto de lembrar, ainda é, palavras de Emmanuel, mentor do Chico, o conhecer-se a si mesmo ainda neste final de século, porque ele já estava prevendo o final do século XX, naquela época do Chico Xavier, é o grande desafio ainda da humanidade. Não se deu 2.500 anos após Sócrates e o nascimento da filosofia, como a gente conhece, mas a filosofia clássica ou a grega, lá no templo de Apolo em Atenas. Então ainda é o conhecer-se a si mesmo a grande meta da humanidade. Está ali agora a coleção em cima da mesa lá, 16 livros, a obra da psicologia espírita da mentora Joana de Ângeles, psicografada pelo médium e orador Divaldo Pereira Franco, que será rifada aqui pela casa, aquelas 16 obras lá, quase 2.000 páginas ali de escritos da mentora, resumindo apenas o conhecer-se a si mesmo. Matéria mental, pensamentos, educação de sentimentos, como esse livro, que é mais aí um compêndio, mais um livrinho, mais um agregador, mais um mestre de páginas. Eu chamo os livros dos grandes mestres de páginas, em que a gente folheia e aprende aí novos conhecimentos. Então, a gente precisa conhecer-se a si mesmo e reeducar os sentimentos. E como que eu faço esse processo de reeducação dos sentimentos e conhecimento de si mesmo? Só tem um jeito, mergulhando para dentro. A gente tem que entrar para dentro, mergulhar para dentro. O que é mergulhar para dentro? É meditação? É uma das técnicas. É meditação. É prece também? É outra das técnicas. Mas tem que olhar para dentro. Nós precisamos cada vez mais olhar para dentro. Não, peraí um pouquinho. Eu tenho lá, das minhas 24 horas por dia, 8 eu durmo, em média. Sobram 16. O que eu faço dessas 16 horas? Será que eu consigo pegar dessas 16 horas 10 minutos? 600 segundos, 10 minutos por dia, para eu fechar os olhos num cantinho lá com meu quarto trancado, sem ninguém, e olhar para dentro e desenvolver a minha intuição, ver o que o meu ouvido espiritual me diz, ver o que esse meu inconsciente está trazendo para fora, porque ele fala comigo. E quando que a gente faz isso? No infortúnio ou na dor. Quando vem a dor e vem o infortúnio, a gente senta lá e reza, Pai Nosso, Ave Maria, Deus me ajude, me salve e tal. E com certeza a gente é ajudado, os espíritos e os mentores estão sempre ali, com certeza a ajuda vem, mas seria muito mais salutar e muito mais prático se fizéssemos isso sempre, como um exercício. Então eu mergulhando para dentro, eu consigo entender o que eu estou sentindo. Eu entendendo o que eu estou sentindo, eu educo os sentimentos. E como que eu educo os sentimentos? Pensando melhor. Quando eu pensar melhor, resumindo a vida, um resumo da vida que eu gosto muito de dizer. Como que se resume a vida em poucas palavras? Pensamento, vontade, ação, hábito. E volta. Pensamento, vontade, ação, hábito. 4 palavras tu resume a vida. Ela acabou aí. Pensamento, vontade, ação e hábito. E o resto? O resto é o meio de tudo isso. É nascer, crescer, desenvolver, adoecer, envelhecer e morrer. Mas em todo o processo é isso. Pensamento, vontade, ação e hábito. Então, pensando melhor, nova vontade. Nova vontade, nova ação. Nova ação, novos hábitos. Sendo que em tudo isso eu estou gerando ondas e criando energias. Então, se eu penso melhor e os hábitos são mais salutares, melhores as energias. Melhores as energias. Então, a minha vida torna-se então plena pelo conhecer-se a si mesmo, porque eu estarei muito mais resiliente e fortificado para os meus resgates, mas eu estarei livre do quê?
no que o capítulo evangélico, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, chama de, os instrutores espirituais chamam de os infortúnios ocultos. O que são os infortúnios ocultos? Aqueles que eu trago para mim e eu acarreto na minha bagagem vivencial pelos meus maus pensamentos, pelos meus pensamentos viciados, as minhas ações negativas e nefastas e os hábitos perversos e não salutares, hábitos deletérios. Então nós temos uma gama de infortúnios ocultos que nós criamos nessa vida e armazenamos no chamado inconsciente pessoal. A gente vai enchendo então esse inconsciente de novo material. Então, o nosso inconsciente, ele carrega tudo, de todas as vivências. E muitas vezes, e são muitas as pessoas, os psicólogos, que eu tenho muitos amigos psicólogos, uns espíritas e outros materialistas, em que a gente tem muitos debates sobre isso, e o que eu gosto muito nesses debates são as informações, né? Porque trazem sempre novos e grandes ensinamentos, principalmente para mim, que gosto muito, tá? Isso me enriquece bastante, até para falar também para as pessoas e para ministrar as minhas aulas com mais propriedade, porque eu não sou da parte da psicologia, eu não estudei psicologia. Então muitas pessoas têm essa dificuldade e questionam, mas como mudar hábitos? E por que eu quero pensar melhor? Por que quando eu quero pensar melhor e por que quando eu quero agir melhor eu não consigo? Eu sempre penso no mal ou penso errado e me vicio. Por que isso acontece? Só a doutrina espírita explica. Então o psicólogo que não está vinculado com o além da matéria ou com a doutrina espírita, ele para ali. Então ele vai chegar, como deu no slide anterior, à conclusão de que aquilo ali é um processo totalmente biológico, é um processo do DNA ou da hereditariedade. Por que é difícil mudar pensamentos viciados e hábitos viciados? Porque eles estão no teu inconsciente coletivo, na tua chamada gama, daquela historicidade da tua existência espiritual, eles estão arraigados e enraizados. Então aquilo que eu penso hoje, tanto de bem quanto de ruim, e os meus hábitos ruins, negativos, e os meus hábitos bons, eles são de muito tempo. Principalmente os ruins, porque somos imperfeitos. E nós temos muitos hábitos e pensamentos ruins. Então não se enganem, os nossos erros de hoje, eles são milenares. Está lá na psicologia espírita, na obra da mentora Joana de Ângeles. Ela dá o nome técnico de atavismos do passado, ou comportamentos repetitivos do passado. Por que isso é difícil? Porque eu sou viciado nesse pensamento e nesse hábito, às vezes há milênios. Há milênios. Então é claro em que a potência energética daquilo, a energia de cada pensamento e de cada hábito daquele ali, é muito difícil. Eu concordo também que é difícil quando as pessoas dizem que é difícil da gente mudar, mas precisa começar. Porque um pensamento perverso é mudado pelo pensamento salutar e edificante, se feito sistematicamente, e assim como o hábito. Então, da mesma forma que temos que substituir pensamentos, também temos que substituir hábitos. Isso é um exercício. É como o remédio amargo, a Joana dá o exemplo lá. Tu tá doente, tu toma o xarope aquele amargo, o óleo de rícino lá do passado, que davam para as crianças, porque eles queriam nos matar. Essa é a verdade, os pais e os avós do passado. Hoje não tem mais o Vic Vaporub, aquele quase te matava quando passava no peito. Hoje não tem mais isso. Eles estavam no mundo para nos matar. Essa é a verdade. Eu tô brincando, tá? Mas é aquele remédio amargo que dão pra gente. Tu vai tomar um dia, 2 dias, 3. No 4º dia já não tá mais tão amargo. No 5º, no 6º, e no 10º tu tá curado. Ou seja, você substitui. Então é o remédio amargo. Eu preciso me agarrar, ou seja, a um novo pensamento para vibrar numa energia diferente, mas não ficar só no pensamento. Ou seja, é preciso a prática daquilo que pensamos. Mudar o hábito perverso ou o hábito não salutar por um edificante e sempre repetir esse processo.
Sempre repetir esse processo. É o trabalho de abstinência, por exemplo, que eles fazem hoje com os drogados. Quem não recebeu ali naquelas listas inteligentíssimas, aqueles grupos que mandam que a gente ama, quando tu vê, tu tá dentro de um grupo lá do WhatsApp, não é? Todo mundo adora aqueles grupos lá. Eu saio de 54 por dia, em média. Como é que me colocam tanto em grupo? Colocam no grupo lá, faça um negócio lá dos 21 dias lá de gratidão, que a tua vida vai melhorar. Porque os 21 dias tem lógica, porque é o comando cerebral, ou seja, nova concepção e constituição de sinapses para mudar o hábito. Então o drogado, o viciado fica recebendo internado o remédio, a medicação e o alimento via venal durante aqueles 21 dias para passar aquele período de abstinência, e a partir daí, com os remédios via oral e novos hábitos ou novos mecanismos lá pela terapia psicológica que ele vai fazer, ele mudar aquele hábito viciado. Então isso é científico. Da mesma forma, então é difícil? É, mas eu tenho que treinar. Eu preciso, pela vontade, treinar para mudar isso, porque não tem força maior que a vontade. A vontade pode tudo quando a gente quer. Mesmo se a gente estiver cansado, arrasado, quebrado, triturado, se tu tem vontade, você conseguirá aquela força e aquela energia para se levantar. Nós precisamos treinar a vontade, mas a vontade de uma população de espíritos ainda em provação, em um mundo que não é de regeneração, em um mundo de provas e de muito sofrimento, ainda a nossa vontade ela é muito apagada, para não dizer torpe. Então a gente tem muito a mania também de procrastinar, eu deixo para amanhã, como aquele regime lá da segunda-feira, ok? A carga de energias equilibradas ou não, provindas do próprio inconsciente das pessoas, influenciará sobremodo o indivíduo em toda a sua vida, interagindo no corpo físico e na produção da química orgânica, e em consequência dos pensamentos. Então, imaginem essa panela de pressão, ou essa piscina, ou esse oceano, como foi a analogia que Jung fez, que um grande oceano é o nosso inconsciente coletivo e o nosso eu, ou seja, a nossa personalidade, a nossa persona é aquele pequeno iceberg, a parte que está para fora ali da água. A gente pode fazer a analogia e imaginar o que quiser. Então ali está a história de toda a nossa vida, não só nesses 10 mil anos, mas desde quando o nosso espírito foi criado. Todos os nossos vícios, os nossos tormentos, aquele pouco que evoluímos também, o bem que fazemos, porque todo mal, por mais perverso, eventualmente na vida, em uma existência, ou existências pretéritas para um ou para poucos, ele fez algum bem, então tudo fica lá. E nós estamos agora em uma nova existência, com novos valores, ou seja, nascemos com o cérebro ali novinho, limpinho, recebendo toda uma carga energética nova, mas o inconsciente está lá. Ou seja, aquele material, ele está lá dentro do espírito, a gente não lembra, ele está na memória espiritual desse chamado grande inconsciente coletivo ou oceano do inconsciente. E aquela panela, aquele líquido, ou seja, aquele conteúdo, ele vai subindo e eventualmente nos desastres, nos traumas, nos relacionamentos, nas pessoas que vamos encontrando, nos nossos resgates, o inconsciente vai jogando esse conteúdo para fora e nem sempre, na sua grande maioria, a consciência é capaz de percebê-lo. Daí os nossos conflitos, como por exemplo uma depressão, um distúrbio psicológico, uma síndrome do pânico, alguma coisa que eu fiz, por exemplo, só para dar um exemplo um pouco mais concreto para vocês nessa parte inconsciente e espiritual. Por exemplo, eu tive um processo lá muito doloroso que eu passei em uma vivência anterior, em torno de 50 anos daquela vida, lá quando eu tinha 50 anos. Quando está chegando e aproximando-se nessa existência, essa idade de 50 anos, o inconsciente vai jogando essa energia, não o conteúdo consciente. Então a gente não lembra, mas nós sentimos. Não é assim? Então o que é a depressão para quem já passou? Eu tive uma profundíssima.
no início dos anos 2000. Então, o que tinha? Um comportamento e um sentimento de culpa avassalador, sem ter feito nada para ninguém. Então, aquilo me comia por dentro, como um bicho, como uma víbora que me corroía por dentro. E eu não conseguia entender. Tamanha é a ignorância do processo. Então eu fui para a psicologia, eu já estava na doutrina espírita, eu fiz os trabalhos de paz, eu passei, mas esse é o exemplo. Então é um animal, é um ser perverso, alguma coisa que te corrói por dentro, e no meu caso em específico, assim como de muitas pessoas, não há lembrança, mas há a energia. Porque a energia fica ali com a lembrança. A lembrança nós somos proibidos de captar. Por quê? Porque é o resgate. O resgate não pode ter a lembrança, porque muitas vezes isso acontece, e sempre acontece, dentro das famílias e nos relacionamentos, familiares ou conjugais, de amizade ou de trabalho. Então ali no campo social é onde tem os nossos conflitos. No campo social nós temos o quê? Os nossos reencontros. Todos vivemos já várias vezes. Inúmeras vezes, inúmeras existências, todos nós. Então às vezes tu reencontra uma pessoa e há aquele choque energético, meu Deus, aonde eu conheço esse diabo? Não é verdade? E tu já treme na primeira vez, mas depois de um mês casa com o cara. Também tem isso, não é? Não tem isso? Então tem, então aquelas lá que vem na orientação, não, essa aqui é a última vida, filhinho, filhinha, mas há várias vezes vocês vão, resolve agora, é melhor resolve agora, o problema, porque no outro vem de novo, muda a carinha, mas o espírito vem de novo, entendeu? Não, isso comigo não vai acontecer, vai, tenha certeza que vai, essa praga aí que tu tá falando, vai voltar, entendeu? Porque tu ainda tem a concepção que aquilo ali é uma praga. Então assim, paciência é o sinal da cruz lá, Ave Maria, o Pai Nosso, e vamos em frente, entendeu? Vamos liberar essa carga energética, porque quando tu liberar a tua carga energética e fazer o teu resgate, o outro vai pegar ali, porque a gente sempre tem, né, esses resgates, outros vão pegar. Então eu estou esperando os meus, por exemplo. Legal? Então aqui um exemplo da química cerebral, ó, por exemplo. Ó. Então a gente tem lá aqui, as corzinhas ali, isso aqui só para vocês terem uma pequena noção do que a gente falou desse conteúdo técnico. Esses hormônios, dopamina, serotonina, ocitocina da felicidade, noradrenalina e adrenalina, eles regulam a nossa vida. A gente pensou, nós alteramos esses caras aqui. Um espírito obsessor encostou na gente e começa aqui pela intuição, altera isso aqui. Se eu entrar na onda mental daquele espírito, se eu não cultivar bons sentimentos, se eu não regular e coordenar, gerenciar as minhas emoções. Gerenciar as emoções é aprender a viver. Aprender a viver é aprender a pensar. Não esqueçam disso. Então, ó, luta ou fuga, a noradrenalina e a adrenalina lá em cima. Eu preciso salvar a minha vida. Olha o que é a esquizofrenia. Ó. Dopamina demais. Ansiedade, dopamina de menos. Lá embaixo. O que é o pensamento no futuro? É a ansiedade. Todo pensamento no futuro é a ansiedade. Olha onde está a dopamina. Um hormônio fundamental para a nossa vida e principalmente para a nossa alegria, para a nossa força, para a nossa energia lá embaixo. Pensamento no futuro. Então, o ansioso vive no passado, o ansioso vive no futuro, o culpado vive no passado e só tem uma vida, que é no meio, que é o presente. Então vejam, nunca ensinaram a gente a pensar isso. Não teve, e tem muito poucos ainda que operam isso. Depressão, ó. Olha, dopamina e serotonina lá embaixo. Então não há uma captação adequada de serotonina e dopamina. A gente fica arrasado. É através do remédio que essa química cerebral aqui, e graças a Deus a ciência desenvolveu para isso, salvando hoje muitas vidas desses caras aí, tá? Está quimicamente explicado, que nem diz o tiozinho ali de óculos, tá? O passado agindo no presente.
Somos, portanto, herdeiros de nós mesmos, tá? Uma grande verdade da existência. Sempre colhendo o que semeamos no passado. As doenças mentais e físicas provêm, portanto, de um passado de problemas espirituais. Mas nada nos impede de fazermos a correção de rumos e de já termos melhores perspectivas desde os dias presentes. Então sempre é hora de pensar melhor e mudar. Sempre. Nunca entram naquela, mas já tá tarde, eu já vivi tanto, agora não dá mais. Sempre dá. O dia de hoje é mais um que a gente tem nesse momento extraordinário, nessa existência que recebemos aí, essa graça da divindade. Algumas profilaxias aí, mente e corpo, para acabar. Eu tenho 2 minutos. Joana de Ângeles fala do amor, ou amor terapia, uma das obras ali, Amor Imbatível Amor, uma das obras imbatíveis da mentora. Desamado se deve amar. Quem é que aqui ainda pensa que tem que amar muito, mas é preciso ter retribuição? Vocês são todos cínicos, né? Desamado se deve amar. Mas é duro isso aí. É duro, mas desamado se deve amar. Então, se eu sou pouco amado, eu tenho que amar mais. Porque quanto mais eu amo, mais eu recebo. Recebo o quê? Em energia e em bons pensamentos. A minha parte eu fiz, eu amo. Mas se eu não recebi nada em troca, isso é outro problema. Está lá atrás no meu inconsciente coletivo. São os meus resgates. Quantos devem agora só amar? Por quê? Porque deturparam e vilipendiaram o amor no passado. Então hoje vem para quê? Para dar. Hoje vem para quê? Para dar. Eu escutei de um mentor, eu professor que sou, há muito tempo atrás, numa reunião em que se é professor, reclama de salário. Não é verdade? Se é professor, reclama de salário. Essa é a verdade. Então, numa psicografia lá, em um mentor veio, quantos vocês ganharam no passado? Quanto que vocês receberam no passado? E agora é o resgate. Porque como somos herdeiros de nós mesmos, como diz ali no slide anterior, agora é o resgate. Então agora a gente tem que dar mais. Se eu recebi mais e eduquei pouco, hoje eu recebo menos e educo mais. Então o que é melhor? Não reclame e segue o barco. Se é aquilo que tu escolheu. Isso não é uma crítica para ninguém. Isso é uma postura pessoal minha, mas é o que fala. Então, perseguido, é preciso amar. Sempre o amor. Odiado, torna-se indispensável amar. Indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito. Plenamente realizado, totalmente saudável, portanto feliz. Que amor é esse que ela fala? O amor do Cristo. Como é que Cristo amava? Servindo. Então, esse amor aqui da Joana não é aquele do pai para o filho, da mãe com a filha, do marido com a mulher. Não. Esse aqui é o servir. É o amor servidor. Esse é o amor verdadeiro. Então, eu posso não receber nada ainda desse amor, porque talvez não esteja merecendo. Mas eu vou dar. Então, se eu puder, eu estarei servindo. Sempre. Não só para minha família, mas qualquer um e dentro de todos os meus recursos. Multiplicando todos os meus recursos, aquilo que de melhor eu tenho. A filosofia, uma grande paixão, ou talvez a primeira da minha vida. O sonho de que a filosofia pode nos libertar nasceu com Sócrates em Atenas. Mais de 2.500 anos depois, afirmou Emmanuel na obra memorável O Consolador, pela psicografia do Chico. A filosofia constitui de fato a suma das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que unidas uma a outra, indissoluvelmente penetrem o ato divino das verdades eternas. Resumindo isso, o que é a filosofia? Perguntas. Autodescobrimento, autoconhecer, perguntas. Pergunte-se. O segredo nunca está nas respostas. Nunca estará nas respostas. As respostas não interessam. O sábio é o que faz a pergunta certa.
E a pergunta para ele mesmo. Isso é a filosofia. Isso é a filosofia, por isso ela é a ciência maior. Ela que desenvolveu todas as outras ciências, porque até hoje faz perguntas. Então, para nós nos autotransformarmos, tem que aprender a perguntar: por que isso? Por que eu sinto isso? O que essa enfermidade está querendo me dizer? Por que estão me tratando assim? Por que eu não sou amado? Por que eu tenho dificuldade de ter equilíbrio emocional? Por que eu tenho dificuldade de ajudar os outros? Por que eu tenho dificuldade de gerir as minhas relações? Por que ninguém gosta de... As perguntas. Aí vem as respostas nesses estados interiores. E para finalizar, a mediunidade. Emmanuel também no Consolador. A mediunidade é luz que brilha na carne, sendo atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os valores do capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, repetindo os três: amor, para quem quiser autotransformar-se; amor, servir, a filosofia, as perguntas, e a mediunidade, que é a caridade. O que é mais mediunidade do que o fora da caridade não há salvação ou o amor servidor? Então lembrem-se, o nosso inconsciente é esse grande oceano de água suja ainda, e que transborda para a nossa consciência através das energias e que a gente sofre. Como é que eu mudo essa água? Enchendo com água boa, até toda aquela água ruim e lodosa do pântano do nosso passado ser escoada. Seremos espíritos melhores e mais purificados quando essa água do nosso passado já estiver limpa. Usando essas três profilaxias, eu estarei sempre jogando no meu inconsciente, porque ele está recebendo diariamente, a cada minuto, a cada segundo, pelos meus pensamentos e pelos meus hábitos, pelos meus vícios e pelas minhas paixões, pelas minhas atitudes positivas e negativas, novas águas. Então são algumas profilaxias em que a gente pode fazer esse processo de autodescobrimento e autoiluminação, e renovando com uma água mais salutar, uma linfa mais salutar, todo esse nosso conteúdo inconsciente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sei que o tema é bastante técnico, eu tentei trazer dentro das minhas possibilidades, da maneira como eu entendi. Eu deixo aqui, vou deixar o material para casa, distribuir para vocês os slides, e qualquer dúvida, estou à disposição, pode me contatar lá no WhatsApp ou aqui na casa, tá? Agradeço de coração para vocês a presença, pelos seus ouvidos e sua atenção. Muito obrigado. E que a gente tenha em fevereiro um seminário e outras palestras extraordinárias, muito mais do que essa, tenho certeza, porque o livro é maravilhoso. Fica a dica para vocês adquirirem e lerem. Muito obrigado.